Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao culto do Evangelho de número 77. Boa noite, pessoal. E aí, gente? O Galo foi o primeiro a entrar que eu vi aqui. E aí, Galo? E aí, Galo? Tudo bem, querido? Cecília também já vi aí. Cícero, querido. Boa noite, amigo gente. Cícero de Porto Alegre. Não, o Galo, som ótimo. Eduardo Burim viu o Eduardo ali. Que graça, sim. Bom. E aí, Eduardo? Quanto tempo, querido? Tudo bom, querido? Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Bom, gente, então, como o Geraldinho disse, nós estamos iniciando agora o culto de número 77. Nós estamos algumas semanas percorrendo aqui no culto do Evangelho o texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem está acompanhando conosco e quer acompanhar no texto, hoje nós estamos no capítulo 16, nós estamos bem no início do capítulo 16, naqueles momentos em que Kardec traz para a gente o texto do Evangelho propriamente, e hoje nós estamos no subtítulo Preservar-se da Avareza, que é o item 3 do capítulo 16 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos inicialmente fazer a prece inicial que o João Pedro vai proferir em nome de todos nós, lembrando a todos vocês que é muito bom deixarmos todos um copo de água pura à nossa disposição para que os benfeitores espirituais a fluidifiquem durante o nosso culto. Bom, gente, então vamos à prece e depois a gente entra no texto propriamente. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus, nós todos nos reunimos aqui nesta noite e de joelhos, com os nossos corações voltados a esse amor que arde dentro de nós como uma chama acesa e viva, nós dizemos: Deus seja louvado. Recebe, Pai, nesta hora, o nosso agradecimento de filhos tão devedores do Teu amor. Nós estamos aqui, Jesus, mais uma vez, para buscar o Teu Santo Evangelho diante da interpretação maravilhosa e santa de Allan Kardec. Ajuda-nos, Mestre, a compreender aquilo que o Senhor tem a nos oferecer. Nós acreditamos nos Teus postulados, Jesus, e nós acreditamos, Mestre, que o Evangelho é a água que dessedenta os nossos espíritos. Nós acreditamos, Jesus, que nós não temos, depois de termos tocado essa terra santa, qualquer outro lugar para onde voltar, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna, de que todos nós tanto precisamos para chegar a Deus. Então ajuda-nos, Senhor, porque nós queremos, Mestre, aproximar o nosso coração do Teu coração. Mais uma vez, Jesus, nós te dizemos que nós sabemos que longo é o caminho, que grandes são os nossos débitos, mas nós te dizemos, Mestre, que apesar de tudo isso, inesgotável é a nossa esperança no santo nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ajuda-nos, Senhor, porque nós confiamos em Ti. Então ajuda-nos a compreender que só o amor nas nossas realizações de intelectualidade e de caridade é capaz de construir em nós e por nós o Teu reino de uma felicidade e de uma sabedoria inesgotáveis. E assim, Jesus, construindo o Teu reino em nós, nós estaremos juntos de Ti, como nós temos a certeza de que o Senhor já está sempre junto de nós. E que diante da construção desse reino, Mestre, que a cada dia seja para o Teu coração nosso primeiro pensamento de amor, e que a cada dia, Mestre, seja para a Tua bondade a nossa alegria de viver aqui nesse mundo. Nós Te amamos muito, Jesus, e mais uma vez nós nos colocamos joelhos aqui, antes de iniciar o nosso estudo, de joelhos espiritualmente,
lembrando a tua linda e santa imagem, e te dizemos, Mestre, hosana a Deus nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Sê conosco, Mestre, agora aqui, nessa hora maravilhosa e por toda a eternidade. Que assim seja. Que assim seja. Quer que eu leia? Bom, pessoal, então eu vou começar a leitura do texto aqui hoje. E como eu disse, nós estamos no capítulo 16, logo no início do capítulo, naquele momento em que Kardec traz para a gente os recortes evangélicos. Nós estamos no subtítulo Preservar-se da Avareza, no item 3. Então vamos lá. Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Mas Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende o cuidado de preservar-vos de toda a avareza, porque, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Disse-lhes a seguir esta parábola. E aí, gente, depois de dar essa lição para esse homem que procurou aqui o Cristo para fazer a herança, a partilha da herança, Jesus traz uma parábola que é muito elucidativa quando o assunto é avareza e apego aos bens materiais. Então Jesus fala assim: disse-lhes a seguir esta parábola. Então Cristo diz: havia um homem rico, cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e que se entretinha a pensar consigo mesmo, assim: que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher. Aqui está, disse ele, o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe e goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: como és insensato! Esta noite mesmo te tomarão a alma. Para que servirá o que acumulaste? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículos do 13 a 21. Muito, muito importante essa passagem, né, João? E nós estamos aqui justamente nesse trecho do capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, que é o item de número 3, preservar-se da avareza. Bom, a grande questão aqui, que eu acho que a gente deve começar a analisar, é quando esse indivíduo procura Jesus, naturalmente estava desagradado com o resultado de uma partilha de herança lá com os irmãos, e ele pede que Jesus intervenha nessa partilha. Ora, então Jesus lhe responde: ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? Eu acho que aqui Jesus está se afastando das coisas do mundo. Quando ele nos fala, né, o meu reino não é deste mundo, ele faz uma separação muito clara entre o reino do Espírito e o reino da matéria, o reino da carne. Porque nós aqui na Terra temos as nossas leis, temos os nossos códigos de conduta, e esses códigos de conduta são expressos naturalmente pelo arcabouço jurídico do direito, não é? Que preserva tanto os direitos quanto os deveres de cada qual. E essas questões menores, eu acho que aqui Jesus está dizendo, são questões menores. Eu não vou entrar nesse mérito. Eu não vou fazer partilha para vocês, eu não vou proteger um contra o outro, porque são todos meus filhos. Não há sentido
em Jesus para que ele se coloque na posição de um julgador de coisas humanas. Porque para isso existem os homens. Né? Existe o arcabouço jurídico, toda a cultura do direito, que inclusive varia de nação para nação. O que vale para Israel não vai valer para os Estados Unidos, não vai valer para o Brasil, não vai valer para a França, não vai valer para o Japão, para a Rússia, porque cada nação tem a sua própria estrutura jurídica, os seus próprios arcabouços de justiça e de preceitos legais que vão determinar isso ou aquilo conforme também a tradição de cada povo. Ora, se Jesus fosse entrar nisso e especificasse alguma coisa com esse indivíduo, ele necessariamente teria que entrar em todas as nações especificando coisas diferentes, coisas que são diferentes dentro de um único parâmetro. Né? E aqui então ele está mostrando para este homem que não cabe a espiritualidade maior resolver a questão dos homens. Nossa, perfeito. Então isso é fundamental, porque às vezes a gente aqui na Terra tem um mau veso de recorrer à espiritualidade maior através da prece, pedindo isto ou aquilo de material. Que nós sejamos beneficiados por esta ou aquela posição material. Até no culto passado, João Pedro lembrou a posição da mãe de João Evangelista, de Tiago, né, que é a Salomé, pedindo. Que ela não tinha noção de que Jesus veio para o reino do Espírito. Ela achava que Jesus seria um rei humano. E ela queria que os filhos dela estivessem um do lado direito e outro do lado esquerdo, mandando ali no reino da carne, não é? E Jesus se apiada com a posição estreita de visão espiritual dela. Não é? Aqui, o mesmo caso se aplica a esse indivíduo que veio buscar Jesus para dividir a partilha dos bens que herdou do pai com os outros irmãos. Não é? E então isso eu acho fundamental. A gente não pode movimentar as nossas forças da oração pedindo algo eminentemente material. Acho que a gente deve pedir algo de qualidade espiritual do reino, ou seja, nós devemos pedir fortaleza de ânimo, nós devemos pedir coragem, nós devemos pedir paciência, nós devíamos pedir perdão, amor, caridade, todas as virtudes da alma. Exato. E não bens transitórios. Gente, eu acho que você trouxe uma interpretação para essa passagem muito importante. Eu até não tinha pensado nela dessa forma ainda, mas quando você traz que aqui Jesus está fazendo uma referência de que o reino dele não é deste mundo, isso tem muito lastro com a Bíblia, porque lá no início do Velho Testamento, quando a gente tem a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, logo depois a gente tem os livros de Josué e Juízes. O povo clamava muito por juízes, por alguém que chegaria e resolveria as questões materiais. E é exatamente isso que você falou, é muito adequado, porque se Jesus admitisse que adotasse um parâmetro para essas pessoas, ele sabia que aquilo que aconteceu, por exemplo, com o livro de Levíticos, de até hoje as pessoas pegarem aquela legislação, que foi, obviamente, concebida para homens e transitória, com certeza o Cristo sabia que o mesmo aconteceria com ele aqui, se ele tivesse adotado um parâmetro material para apresentar para essas pessoas. Faça isso ou faça aquilo. Ou assim, é dessa forma que vocês devem partilhar. Então ele não faz isso, porque justamente aquilo que ele vem deixar para a gente é um patrimônio espiritual, e um conjunto de leis espirituais. Então eu acho totalmente o que você falou, que tem uma relação lá com o início da Bíblia, com o início da tradição
do povo hebreu com a Torá e com esse momento, principalmente a partir do livro de Juízes, em que a gente vê o povo pedindo muito por um novo rei, por um novo juiz, por alguém que decidisse as questões materiais. E ele coloca: ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? Exatamente. Dizendo, eu não estou aqui para isso. Não foi Deus. E não foi Deus. Porque se fosse Deus, ele teria feito. Não, meu pai me mandou para a terra para isso. Exatamente. Não. Deus manda Jesus à terra, não é, como seu filho bem-amado, nosso mestre e Senhor, com um fim muito diverso. Muito diverso. Nos mostrar o reino do Espírito, o reino da alma. Exatamente. Nossa, então vejam, pessoal, como essa interpretação que o Geraldo mostrou aqui, ela tem um lastro muito importante para nós compreendermos a proposta do ensinamento de Jesus e, além disso, para nós entendermos o modo pelo qual nós devemos interpretar o Evangelho. Que percebam, Paulo de Tarso, entrando aí no Evangelho, ele trouxe muita opinião dele em certos... Pessoal. E até hoje, infelizmente, nós falamos isso respeitando todas as pessoas de outras escolas religiosas que pensam de modo diverso, mas até hoje as pessoas recorrem a certas falas de Paulo de Tarso nas epístolas para falar: isso aqui é a palavra de Deus que está na Bíblia. Vejam, Jesus se furtando dessa posição, se furtando de fazer isso, para que isso não ocorresse com os ensinamentos do Mestre. Então, como Jesus falou, Jesus não dá conselhos e não traz disposições materiais para que nós, os teófilos, aqueles que amam a Deus e que buscaríamos a Deus em toda a caminhada aqui na Terra, tendo Jesus como parâmetro, não nos socorrêssemos da fala do Cristo para dissolver problemas materiais e para trazer normas estanques dizendo que foi Jesus que falou assim. O ensinamento principal de Jesus sobre a caridade e principalmente sobre a lei do amor é o que fica e é o que mostra para todos nós que, sem sombra de dúvidas, ele é o caminho, a verdade e a vida, e nós não chegaremos absolutamente até Deus senão por ele. Muito boa essa passagem aqui, vista dessa forma. Muito elucidativa, né? Muito elucidativa. Depois ele acrescenta para esse indivíduo, né? E eu vou começar do fim da última frase, porque ela tem a ver com o que nós acabamos de discutir. Que ele termina a frase dizendo: a abundância em que o homem se encontre, seja qual for ela, sua vida não depende dos bens que ele possua. Ora, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Ponto. Então veja, Jesus está dizendo que a vida de cada um de nós independe, e aqui ele está falando sobre vida verdadeira. Exato. E não simplesmente vida física, conforto material, bem-estar social. Ele não entra nisso. Ele está dizendo a vida do homem na terra, homem, mulher, a vida nossa na Terra não depende. E seja qual for a abundância, ou seja, exato, nós podemos ser muito... Considerar o maior CEO, multibilionário. Nós podemos ser de condição muito favorável financeiramente, nós podemos ser de condição mediana, classe média, nós podemos ser pobres materialmente, e até mesmo nós podemos ser miseráveis, aqueles que não têm abundância nenhuma do ponto de vista material. Seja qual for a nossa posição social na Terra, detentores ou não de bens, a nossa vida não depende disso. A nossa vida verdadeira independe do nosso conforto material ou do nosso desconforto. Exatamente. Por quê? Porque ele diz que o homem deve ter cuidado de se preservar de toda a avareza. Então, olha só, o que é a avareza? Aí é que nós temos que discutir o que Jesus estava nos querendo dizer sobre a avareza. O que é a avareza? A avareza é, naturalmente, aquele desejo de acumular só para si, de reter só para si. E aqui nós podemos ampliar esse conceito não somente do ponto de vista de bens materiais.
Mas, por exemplo, existe a avareza de cultura. Com certeza. A pessoa que consome cultura, livros, lê, não é, e estuda, e faz mestrado disso, faz doutorado daquilo, mas não se dispõe a dividir essa cultura. No meio acadêmico é o que a gente mais vê. Né? Não é? Fica apenas na questão da disputa, quem vai ser o melhor doutor, quem vai ter mais títulos, né? Fica aquela rivalidade dentro das universidades, dentro das cátedras. Nós temos, por exemplo, também a questão do poder, a avareza do poder. Nossa, quantos que são eleitos para cargos públicos na esfera municipal, estadual ou mesmo nacional, em todas as nações, e que em chegando na posição de deter algum poder, age com avareza. Ninguém mais pode deter o poder. Só eu mando. Só eu quero, só eu faço, só eu aconteço. Exato. E começa a atropelar os outros poderes. Né? Isso é avareza também. Do ponto de vista também do dinheiro. Aquele que só quer acumular para si egoisticamente, e nós podemos ampliar esse egoísmo para o egoísmo familiar, que é o pai de família e a mãe de família, que somente se importa em cuidar dos próprios filhos e fecha os olhos, fecha o coração para com a necessidade dos vizinhos, para com a necessidade dos mais necessitados, mais pobres. Isso é uma avareza. Eu acho que é interessante lembrar, gente, o Geraldinho trouxe muito bem essa questão da avareza, que um dos livros mais elucidativos que nós temos na doutrina espírita, admitida de modo amplo, é o livro que foi psicografado pelo Chico de título Ação e Reação, em que nós encontramos um senhor que é muito avarento e ele age exatamente como o Geraldinho falou. Ele é fazendeiro, a fazenda ficou com ele depois de muitos crimes. O próprio guia espiritual que está ali ajudando o André Luiz, que é o Silas, passou também por encarnação em que ele fez a madrasta trair o pai, porque ele era muito avarento e queria que o pai ficasse contra a madrasta, então ele dá um jeito de fazer eles dois brigarem para ele ficar com toda a herança, falando aí de herança. É um livro em que mostra muito como a obsessão da avareza, gente, é uma obsessão muito perigosa. Porque o livro mostra pra gente como o avarento ele para de ser feliz à medida que a avareza cresce. Então ele pode ter a maior fazenda, ele não vai aproveitar aquela fazenda. Ele não vai ser feliz com a família naquela fazenda. E às vezes, viu, acontece também, João Pedro, da pessoa viver miseravelmente. É o caso do livro, ele vivia miseravelmente dentro de uma fazenda que era riquíssima. Ele chega a contar pra gente que ele ficava praticamente o dia inteiro depois do trabalho numa mesa de madeira sentado com as luzes apagadas para não gastar a energia, para economizar energia. Não aproveitava com a família. E essa obsessão, gente, a gente não pode subestimar, porque eles falam pra gente, o André Luiz conta que naquela fazenda os obsessores começavam a trazer mais obsessores obstinados nesse sentido da avareza. E quando o André Luiz chega numa determinada madrugada à fazenda, a fazenda estava lotada de espíritos avarentos que faziam a atitude mental daquele senhor ser reiterada 24 horas. Então ele só pensava em dinheiro, como o Geraldinho falou, em reter dinheiro e em ganhar mais dinheiro. E olha, gente, esse tipo de obsessão dá muito trabalho para desfazer e pode levar a crimes terríveis. Nós temos também observado, pessoal, e eu tenho certeza que muitos de vocês já acompanharam esses programas, principalmente nas televisões a cabo, ou então nos streamers, né, que a gente recebe. Há muitos programas mostrando isso, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, das pessoas chamadas de acumuladores. É muito interessante. Né? Então, às vezes, você vê que ela, às vezes, não tem nenhuma condição, vamos dizer, social muito elevada, não. Uma casa mediana. Para os Estados Unidos, simples, então, onde tem muito. No entanto, a pessoa começa a comprar de tudo, não é? E acumular, tudo que compra, ela compra desnecessariamente, tem aquele impulso de comprar, de consumir. Então, todo desconto que ela vê, ela vai, ela aproveita, ela compra e vai armazenando, sem precisar daquilo. Vai armazenando nos quartos. Acaba que aquilo vira um horror, né? Uma acumulação
nos quartos da casa, na cozinha, na sala, até nos quartos de dormir. E a pessoa não consegue nem se movimentar dentro de casa. A família fica preocupada, ela não deixa. Né? Às vezes a gente acompanha, né, que vem as pessoas com conhecimento psicológico para tirar a pessoa de lá, fazer com que ela veja que aquilo faz mal à saúde, pode gerar bactérias de alta periculosidade, bichos diversos, né? Ela pode viver num ambiente insalubre, sem o ar puro, porque está tudo fechado, e ela não consegue se livrar daquilo, né? Ela sofre para vender, para colocar as coisas para fora de casa. É um drama que, sem dúvida nenhuma, como disse agora há pouco o João Pedro, é de fundo obsessivo, sério, e que pode levar a pessoa a um processo de obsessão cada vez mais até perder a consciência, profundo, não é? Até perder a consciência, perder a convivência dos seus, que abandonam a pessoa naquilo, não é? Que ela se fecha numa cadeia de si mesma, uma cadeia de posse, né? É muito estranho. É uma coisa terrível. E a gente já falou isso, pessoal, e é até interessante porque na casa de Chico essa lição saiu também por esses dias, mas a gente precisa, o cristão, e principalmente o espírita, tem que ter a certeza de que a felicidade ela é incondicionada. Nós já falamos isso aqui, mas é importante lembrar que Kardec diferencia felicidade e alegria. A alegria ela pode depender de fatores externos aqui no mundo. Agora, a felicidade ela é um dom do espírito e um dom progressivo que independe de bens materiais e de qualquer outro fator externo. Então, aquele que é feliz e que alcança a felicidade, e a gente sempre lembra quando a gente fala de felicidade do salmista, de quando Davi fala: ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então quem tem felicidade, quem tem a presença de Deus, pode passar por qualquer coisa. Gente, isso é uma realidade que os espíritos nos contam. A felicidade não é abalada. Não é abalada porque ela é dom do espírito. Então a gente precisa ter a certeza de que bens materiais absolutamente não têm relação com felicidade. Agora, como Kardec explica pra gente, os bens materiais podem ter relação com alegrias transitórias. Bom, mas Jesus continua conversando com esse indivíduo e conta-lhe uma parábola. Vou pedir ao João Pedro para ler de novo e comentar. Então, eu li no início essa parábola, mas Jesus chega então até esse senhor que pediu para ele fazer a partilha e conta essa parábola desse rapaz, desse homem muito rico, que tinha tido uma grande colheita e que não tinha mais lugar nos seus celeiros para guardar. Então ele pensa, eu vou construir celeiros maiores, vou guardar toda a minha colheita. E aí que é interessante porque Jesus conta para a gente que esse homem rico, ele diz para si mesmo: e direi à minha alma, tem de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe e goza. Mas Deus ao mesmo tempo disse ao homem: como és insensato, esta noite mesmo te tomarão a alma. Para que servirá o que acumulaste? E aí Jesus fecha a lição dizendo para aqueles que estavam ali com ele: é o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Então, gente, quando a gente pensa nesse patrimônio espiritual, eu acho que é importante que nós admitamos como é na Terra. Patrimônio ele é composto por ativos e passivos. Então, quando nós estamos aqui na Terra, especialmente por estarmos encarnados em um planeta de provas e expiações, nós precisamos admitir que no nosso patrimônio tem as nossas conquistas, como o Chico falou para o Geraldinho, nós estamos aí a meio caminho, ou seja, nesse nosso patrimônio há conquista, mas há muitos débitos e muitas provações pelas quais nós precisaremos passar. E quando a gente pensa dessa forma, olhando para esse patrimônio espiritual, nós certamente perceberemos que a nossa conduta, a nossa vida aqui na Terra, tem que ser dedicada a angariar uma quantidade maior de bens espirituais. A compaixão, o amor, a fé, a paciência, porque, como eu disse, a felicidade, esses dons do Espírito são inabaláveis e são progressíveis.
Então, o progresso é a lei de Deus, não há retrocesso. Então, o que a gente alcança, e isso é para o espírita, para o cristão, ter fé. Porque o que a gente alcança, a gente precisa acreditar nisso. O que a gente alcança espiritualmente, ninguém tira. Nem provação, nem expiação. Mesmo que a gente se depare com a pessoa mais maldosa do planeta no nosso caminho, eles não vão conseguir tirar de nós o que nós construímos espiritualmente. Diferentemente, obviamente, daquilo que é material, que a pessoa mais malvada do mundo, que não tem qualquer mérito, muitas vezes consegue sim retirar de nós. E a gente precisa entender que, se foi retirado, tem um motivo, mas a gente trabalha, conquista de novo e segue em frente crendo em Deus. Exato. E aqui tem essa questão também, não é? Vamos pensar o seguinte. Olha o que tudo na vida, minha gente, é uma questão de objetivo. Qual que é o objetivo? Então, Jesus conta uma parábola aqui muito importante. Que esse homem era extraordinariamente rico. Ele já tinha acumulado para si, para a sua família, mas não parava de ser bem-sucedido na acumulação dessas riquezas, né? E tanto é assim que na parábola que Jesus conta, ele já não sabia mais onde colocar, tinha que destruir, a produção, que aqui pode ser uma produção agrícola, pode ser uma produção qualquer, do ponto de vista manufaturado, né? Mas eu quero crer que aqui, como ele se refere ao celeiro, significa mais uma produção agrícola, né? Então ele produzia tanto que dentro dos seus domínios, que os próprios celeiros que guardavam o que ele produzia já não cabia mais espaço, já não tinha mais espaço para guardar o excedente ali daquela produção, né? Então ele pensou o quê? Eu vou construir silos bem maiores, e aí, olha o que é mais importante. Qual que é o objetivo dele? Porque aí ele teria de reserva muitos bens para longos anos, para o quê? Para repousar, para comer, para beber e para gozar. Olha, 4 questões que estão ligados aos piores vícios da humanidade. O repouso está ligado ao quê? À preguiça, não é? O comer e o beber está ligado à gula. O comer à gula e o beber ao vício. E o gozar ao hedonismo, que é a satisfação dos desejos materiais, puramente materiais. Então, o objetivo desse homem não era acumular para o progresso da sua cidade, da sua nação, nem da sua família. O objetivo dele era primordialmente se locupletar de todos os vícios da matéria, todos os desejos infelizes e também ficar repousando. Ora, se o próprio Cristo diz, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também, quer dizer, ele coloca para nós que nós não temos direito de repousar. Claro, nós tiramos férias, descansamos alguns dias, às vezes até vem uma doença que nos coloca de molho, mas para quê? Para que a gente se recupere para enfrentar novas lutas depois, né? Então, essa ideia do repousar, quando eu me aposentar... Como objetivo final da vida. Quando eu me aposentar, como, por exemplo, alguns funcionários públicos falam, eu vou desfrutar a vida, né? Ora, gente, não é isso. Jesus nos convoca a um trabalho que é um serviço a Deus que não tem prazo de vencimento. É um trabalho para a vida eterna. Coloquem isso na sua cabeça, na nossa cabeça. Nós fomos admitidos a serviço do Cristo para a vida eterna, para a vida imortal. Nós nunca vamos poder dizer, eu já tenho o suficiente para cruzar os braços e gozar. Porque isso aí é contra a lei de Deus. Jesus já nos mostra isso, né? E mais adiante, ele mostra Deus falando, como és insensato. Então todo mundo
que age dessa maneira que nós criticamos está sendo insensato. Com certeza. Por quê? Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Amanhã, essa pessoa pode sofrer alguma doença ou mesmo um acidente e desencarnar. Então, o que adiantou acumular para gozar vários anos sem fazer nada? E quando a pessoa fala, eu quero repousar, eu não quero trabalhar, implicitamente ela está dizendo, eu não quero colaborar no progresso de mais ninguém a não ser o meu próprio gozo, o meu próprio fruto. Egoísmo. E Kardec fala no Livro dos Espíritos, quer dizer, os Espíritos falam para Allan Kardec que os males da humanidade se resumem a essas três faces do materialismo, que são o egoísmo, o orgulho e a vaidade. Exatamente. Desses três derivam-se todos os males da humanidade. E é justamente para combater esses males que veio o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, a doutrina espírita cristã, como consolador prometido por Jesus lá no Evangelho de João, capítulo 14, não é? Para nos fazer lembrar de quê? Das lições imortais da Boa Nova do Evangelho, que é o roteiro do caminho da verdade e da vida, para que a gente não se fixe na matéria, não se perca ou não se desvie com as benesses transitórias do mundo, e para que nós tenhamos foco na vida espiritual, mesmo encarnados aqui na Terra, não é? Então isso é muito importante. E por isso também que ele vai dizer, para que servirá o que acumulaste, se você está desencarnando hoje? Não servirá nada. Agora, só comentando, gente, isso que o Geraldinho falou, eu acho que é muito interessante que todos nós façamos uma associação dos nossos bens materiais aos nossos trabalhos espirituais, entendendo os nossos bens materiais, sejam eles quais forem, como talentos emprestados por Deus, lembrando aí a parábola dos talentos lá de Mateus, no capítulo 25, porque dessa forma nós teremos uma conduta que é oposta à conduta que esse irmão aqui teve, de associar os bens materiais apenas a prazeres sensoriais da carne, da matéria. Então, termos planos de utilizarmos os nossos bens materiais para a construção do reino de Deus na face dessa terra. Porque quando a gente entra, e eu acho que mais uma vez é importante falar isso, pessoal, quando nós porque entramos... aí não é avareza. Não é avareza, é o contrário. É partilhar, é amor, é caridade, você colocar essa energia em movimento. Porque quando a gente pensa dessa forma, numa conduta sensata e numa conduta insensata, como essa que o Geraldinho expôs desse irmão, nós conseguimos chegar a esse raciocínio que precisa ser o raciocínio do espírita cristão, que sobre o dinheiro nós não podemos colocar um juízo de valor absoluto, axiomático, no sentido de o dinheiro é bom ou o dinheiro é ruim. O dinheiro é neutro. A gente não pode ter uma crença limitante de que ter dinheiro é ruim. Não, o dinheiro é neutro, o dinheiro é um talento de Deus. E o ideal, como o Geraldinho mostrou aqui, é nós associarmos o dinheiro como um bem material, como um talento de Deus, às nossas produções espirituais, ao nosso trabalho espiritual aqui na Terra. Porque em outro momento do Evangelho de Lucas, Jesus, quando ele fala do administrador insensato, e aí ele vai uma parábola muito interessante, de um administrador que usou o roubo, o fruto errôneo dos seus bens materiais para angariar amigos. E aí Jesus fala, usem os bens materiais para angariar amigos, porque eles vos receberão nas moradas celestes. E aí vem a gratidão, vem os laços de amor. Exatamente. Fraterno. Exato. Que vão nos apoiar quando a gente precisar. Exatamente. Não é? Então, se esse senhor aqui, se esse fazendeiro da parábola de Jesus tivesse outro propósito na vida, que eu tenho propósito de que eu tenho propósito de gerar muitos empregos, de ajudar as viúvas dessa época, imagina. De gerar muitos empregos, de amparar as viúvas, os órfãos, de trabalhar para que a cultura seja espalhada
né, junto às crianças ou à juventude, de trabalhar para a profissionalização da juventude, de trabalhar também na construção de creches, de asilos, creches para as crianças, de asilos para os idosos, em casas de repouso, né, para os doentes. Veja só, seria outra história, porque ele não estaria agindo com avareza. E talvez, digamos assim, vamos fazer uma interpretação elástica. Se ele tinha 40 anos, o plano reencarnatório dele era desencarnar aos 40, se ele tivesse essa conduta, ele poderia desencarnar aos 80. Aos 80, porque ele funcionaria como aquele que recebeu 5 talentos e multiplicou os talentos. Ele enterrou. Não é? E aí ele estaria dando de volta 10, e aí o Senhor poderia falar assim, não, então você fica mais 40 anos para me dar 20. Exatamente. Não é? Se você é um servo fiel e operoso, você pode ficar na terra para me dar mais. Exatamente, fica aí. O Geraldinho fala, eu não sei se foi você que falou, acho que é do Chico essa frase, né? Que o trabalho engrossa o fio da vida. Exatamente. Olha aí, gente, que frase maravilhosa, repete aí. O trabalho engrossa o fio da vida. E é do sentido do trabalho, principalmente ao que se dirige ao bem do próximo. Né? Porque ele vai sempre estabelecendo novos laços de união, de fraternidade, de solidariedade, de apoio recíproco com as pessoas com as quais nós venhamos a ter qualquer atividade nesse sentido. Né? E mais ainda, se a pessoa se propõe a espalhar os bens espirituais... Ixi, exatamente. Porque aí, gente, a gente já falou isso aqui e cabe muito falar hoje, especialmente porque nós fizemos... O Geraldinho trouxe esse uso dos bens materiais apenas para as sensações materiais, mas do outro lado nós temos aquele conselho de Emmanuel muito interessante, de título Remuneração Espiritual, em que Emmanuel nos diz: toda vez que a justiça divina vos procura para a execução das sentenças que vós lavrastes contra vós mesmos, segundo as leis de ação e reação, se vos encontra em serviço ao próximo, manda divina misericórdia que a execução das penas seja suspensa por tempo indeterminado. Então, quem sabe, se a expiação dele, se a pena dele era desencarnar nessa idade, seria suspendida e ele poderia ficar muito mais tempo usando esses bens materiais para, como Geraldinho falou, trabalhar pelo reino. É o que a gente chama de moratória. A moratória, né? E a gente tem conversado muito sobre moratória. Quando alguém pede mais tempo de vida, gente, a Deus, e a gente tem isso na Bíblia, em alguns momentos no Velho Testamento, essa moratória ela tem que estar relacionada a um propósito que seja espiritual. Exato. Não tem jeito. Às vezes a pessoa era para desencarnar, é salva porque ela tem um compromisso espiritual. Exato. E se ela não respeita esse compromisso espiritual, aí a situação pode se complicar, né? Podem vir outras doenças e tal. Então é muito importante isso. A gente tem que usar os bens que estão à nossa disposição, e eu não me refiro apenas a bens de dinheiro, de posses, mas a bens culturais, né? A bens relativos, por exemplo, ao poder, à posição social, à cultura, né? Ao cargo, tudo aquilo que nos favorece a vida individual ou familiar deve ser utilizado para o benefício não somente de nosso grupo familiar, mas para o conjunto da sociedade na qual nós convivemos. Isso aí é ponto pacífico. E só ainda antes de passar, pessoal, para o outro texto que o Geraldinho quer apresentar, essa parábola que Jesus traz aqui para esse irmão, ela é um alerta para a gente, porque muitas vezes na vida a gente pensa assim: eu vou ser feliz quando eu terminar a faculdade, eu vou ser feliz quando eu ganhar na loteria, eu vou ser feliz quando eu casar, eu vou ser feliz quando... A gente fica colocando parâmetros materiais, e isso acontece muito também, gente, nós já ouvimos muito isso acontece muito também no trabalho cristão. Não, vou me entregar ao trabalho no espiritismo, no centro, quando tal coisa acontecer. Quando eu estiver aposentado. Quando eu me aposentar. Quando acontecer isso. Quando acontecer aquilo. E, gente, talvez esse quando não vai chegar. Exato. E talvez, se você não trabalha no bem, ele, às vezes pode ser... A sua desencarnação pode ser até antecipada. Se você não está dando frutos
A árvore é cortada. A árvore é cortada. Jesus outra parábola que o Geraldinho lembra muito bem aqui, que Jesus fala categoricamente: o machado está colocado à raiz da árvore. Toda árvore que não der fruto será cortada. É a figueira seca também. A figueira seca também é outra parábola muito elucidativa. Então a gente não pode ficar colocando esses limites materiais, pessoal, tanto na nossa felicidade quanto ao nosso trabalho na seara cristã. Se der para fazer hoje, vamos tentar fazer hoje e seguir em frente. Ontem mesmo no centro nós lemos o capítulo 39 do Pão Nosso, em que Emmanuel fala que muitas pessoas na Terra poderiam seguir o caminho calmo do amor e preferem seguir o caminho da dor. Então, infelizmente. E terminando então essa passagem que está em Lucas capítulo 12, entre os versículos 13 e 21, no versículo 21, tem a frase de Jesus final: é o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio, ou seja, o egoísta, né? E que não é rico diante de Deus. Ele é pobre diante de Deus. Então, nesse caso, a pobreza dele não vai dar benefício algum, nem a ele, nem a ninguém. Então, a vida dele será uma vida inútil. Ao contrário, quem que é rico diante de Deus? Né? Aí que nós temos que nos perguntar: quem é cheio de paciência, quem está pleno de fé, quem está pleno de esperança, quem está pleno na alegria de servir, na caridade, na fraternidade, pleno de perdão. Pleno de perdão. Esses são ricos diante de Deus. E aquela história que também consta de outra parábola de Jesus, né? Aquele que muito tem dos bens espirituais, não é? Aqui é um parênteses meu, mais se lhe dará. Exatamente. Não é? E aquele que pouco tem, que é o caso desse rico do mundo, que tinha tesouro só para si, até o pouco que tem lhe será tirado. Com certeza. Não é? Bom, gente, como esse tema da avareza é um tema que foi muito abordado pela obra de Chico Xavier, nós aqui analisamos um item do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o item 3 do capítulo 16, que é não se pode servir a Deus e a Mamão. E eu separei aqui alguns trechos. Eu gosto das trovas que Chico Xavier recebia. Eu assisti muito ele recebendo trovas no final das reuniões públicas lá do Grupo Espírita da Prece em Uberaba, muito legal, nas reuniões públicas. E esse livro, inclusive, eu me lembro quando ele foi lançado, né? Essas trovas foram recebidas lá no Grupo Espírita da Prece. Elas estão no livro Tão Fácil, de autores diversos. Estão no capítulo 15, Anotações da Avareza. Eu vou ler para vocês. São vários autores. Cada trova espiritual tem um autor espiritual distinto. O avarento, na pilhéria, é um homem, se bem me explico, que ama a vida na miséria para morrer muito rico. Elucidativo demais, olha, né, nós gente? Acabou de falar isso. Exatamente. Silvio Fontoura, o trovador. Segundo trovador, Silveira Carvalho. Algumas vezes ele escreveu por nosso intermédio também. Amargas lutas do homem contra a própria natureza são aqueles que o consomem nos domínios da avareza. Muito claro, né? Contra a própria natureza. Exatamente. Pedro Silva, o terceiro trovador, escreveu por Chico Xavier: o triste fim do avarento, morrendo sem companheiros, é um quadro de sofrimento na alegria dos herdeiros. Olha que coisa. Às vezes a pessoa acumula para si, né, achando que vai viver 120 anos e morre bem antes disso. Sozinho. Né? Às vezes sozinho, para que toda a fortuna que ele acumulou seja dividida com os herdeiros. Jair Presente, que foi um jovem que morreu afogado em Campinas, escreveu vários livros por Chico Xavier, eu conheci a família dele, escreveu a trova seguinte: o Sovina é uma pessoa que só ao ouro se agarra, mas um dia morre à toa, deixando o ouro na marra. Exatamente.
Muito interessante essa, né? Cornélio Pires, que foi Conheci, um grande né? trovador caipira do interior de São Paulo, né? O Chico chegou a conhecê-lo em vida, inclusive, e depois de desencarnado, escreveu muito por Chico Xavier, viu, gente? Ele, praticamente, toda reunião estava lá, no Grupo Espírita da Prece, sexta e sábado. E ele, naquele estilo muito próprio dele, ele escreveu essa trova. Maricota do Rochedo, procurando ser mais rica, só comia bolo azedo, com quirera de canjica. Ai, gente, nossa, tá vendo? É aquela história que Guarda tudo, né? o João falou, né? Que não tem... Até apaga a luz para economizar, né? Nossa. Até comer coisa vencida a pessoa come para economizar. Josué Romano, outro trovador, escreveu por Chico. Antonino era dotado por terra, prata e fazenda, mas tinha o coco apertado, qual a cana na moenda. Nossa. Quer dizer, a cabecinha dele estava estreita, né? Muito estreita. João Moreira da Silva, por sua vez, escreveu: para aumentar a poupança, jejuava o Nicolau. Certa vez caiu de fome, morreu pedindo mingau. Olha aí. Mini Parória era dos mais engraçados, viu, gente? Quando o Chico recebia, todo mundo ria. Triste vida após a morte é a do amigo Lico Franco. Estirou-se sobre um cofre, lambendo notas de banco. Nossa, pelo amor de Deus. E aí mostra o lado espiritual, né? Do Sovino, do Avarento, que vai ficar no mundo espiritual agarrado ao que tem. Ao que tinha, na realidade. Manuel Serrador vai escrever, é a penúltima trova: prazer de morrer de fome na ambição que nos domina, a avareza é um mal sem nome, à espera da medicina. Olha aí, já mostrando que é um problema médico, mental, né? Precisa de ser socorrido. E como sempre terminavam as trovas, todas as trovas que Chico recebia de vários espíritos, o último a escrever, na realidade a última, era o espírito iluminado da Alta de Souza, né? Lá natural do Rio Grande do Norte. Sempre as trovas dela eram de uma beleza imensa. E ela escreveu: a avareza em seus extremos aponta a luz do porvir, quando todos saberemos a conta de dividir. Que lindo, nossa. Olha aí, gente. Que dia, hein? O Chico recebendo essas trovas, que maravilha. Muito legal. Muito legal. Eu vi muito isso acontecer lá em Uberaba. E aqui, esse é um poema mais longo, aqui, né? É um poema do Jair Presente, que está no Agência de Notícias. E a autoria dele. Que é a autoria dele. É um livro de Jair Presente. É o mesmo rapaz que eu falei, que desencarnou em Campinas. E ele escreveu esse capítulo terceiro, cujo nome é Sovinice. E é um poema, gente. É um poema em trovas. São várias trovas, deixa eu ver quantas. São 17 trovas. Né? É. Então, Sovinice, pelo espírito de Jair Presente, pela mediunidade psicográfica de Chico Xavier, no livro Agência de Notícias, capítulo 3. Era um caso singular, o caso de João Monteiro, capitalista aos 40, só procurava dinheiro. Vivia sempre isolado, segregação incomum, não cultivava amizades, nem tinha parente algum. Emprestava a juros altos e, usando rasteira e treta, prendia com papelada muita gente na gaveta. Se alguém lhe rogasse auxílio, considerava brigão. Para todo petitório, a minha resposta é não. Senhoras vinham a ele, falando em beneficência. Necessitavam de apoio para os irmãos em carência. João dizia com sarcasmo: não desejo compromisso. Se alguém é doente e pobre, eu nada tenho com isso. Se um menino aparecesse pedindo a esmola de um pão, gritava: saia daqui, menino sujo e ladrão. A mendigo que surgisse, rogando-lhe algum café,
exclamava zombeteiro, passe bem, fique como é. Se alguém lhe adiava os juros, na data prefixada, ouvia-lhe os desaforos, sofria-lhe a mão pesada. Certa noite, João em sonho viu a morte, parecia ver um anjo estranho e lindo a dizer que o buscaria. Ele pensou na fortuna que retinha com cuidado, sobressaltou-se e chorou e implorou acabrunhado. Grande morte, grande dama, preciso ainda viver, deixe-me, venha mais tarde, tenho muito que fazer. Disse a morte brandamente, o seu pedido é perfeito, mas o seu tempo é chegado, e o que se fez está feito. Você me chama por grande, como se eu fosse rainha. No entanto, entre as criaturas, sou fraca e pequeninha. João acordou assustado, vestiu-se, pôs o boné. Ao calçar-se um prego solto, feriu-lhe um dedo do pé. Logo, logo o dedo inchado impunha-lhe muita dor. Fez banhos, colou emplastros, mancando foi ao doutor. Mas tudo acabou em vão. Com várias radiografias, o tétano levou João simplesmente em 5 dias. Nossa. Jair presente. É a parábola que nós demos em poema. Exatamente. Muito bacana, né, Muito gente? bacana. Vejam a sintonia da obra de Chico Xavier com a obra de Kardec. Com certeza. Então, com isso, nós vamos encerrando o culto de hoje. Vamos pedir você fazer a prece? Parece diferente. Então tá bom. Bom, gente, então, como sempre, né, aqui, o Geraldinho vai trazer a prece final pra gente, e a gente encerra o culto de hoje, sempre com o compromisso de estarmos aqui na quinta-feira que vem às 8h30, com muita alegria, com muita gratidão. Fiquem com Deus, todos vocês. Uma boa noite. Nós vamos à oração, lembrando do copo de água a ser fluidificada, e que também, nesses momentos de oração, nossos benfeitores estarão postos para o passe das forças espirituais de que necessitamos. Amado Jesus, eis-nos de novo aqui, procurando-te a presença diante da luz do porvir. Venha, Senhor, de novo, venha amparar-nos junto ao povo, para estarmos contigo, aqui e ali, distribuindo benesses, distribuindo alegria, nas horas de cada dia, junto ao povo necessitado. Aprenda-nos, Senhor, na lição que devemos seguir com amor, distribuindo o pão onde esteja a necessidade. Que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, corações de sentir, mãos para estender a todo necessitado, a todo que nos procura. Nas bênçãos de cada dia, seja por nós, ora a ora, a luz da inspiração superior, ligando-nos o coração às tuas hostes de amor. E em teu nome, Senhor, assim seja, hoje e sempre. Que assim seja. Maravilha, hein, gente? Acho que o espírito do poeta ficou aqui mais um pouco. Que bênção, gente. Então, depois dessa prece linda do Geraldinho, a gente fica por aqui. Semana que vem a gente se encontra, pessoal. Abraço. Beijo. Beijo.